Bom dia, Espírito Santo, um ótimo dia a vocês que estão comigo neste momento. E tão animados, hein? 6 horas da manhã e você aí firme nesse propósito. Não há dúvidas que o Senhor vai voltar os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Quando estamos buscando esse horário da manhã, finalzinho de madrugada, início de manhã, eu fico imaginando nós como Jacó, segurando o anjo, dizendo: Senhor, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E como Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente, eu acredito sim que Deus também vai mudar não apenas o nosso nome, mas vai mudar a história da nossa vida quando pedimos com fé. Pois bem, livro de Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11, vai dizer: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Que coisa extraordinária. Quantos de nós, de repente, acordamos hoje preocupados com o futuro? E essa preocupação com o futuro faz a gente ser impedido de ver as belezas daquilo que o Senhor nos deu. Ainda atendendo uma pessoa, de forma pastoral, eu dizia para essa pessoa: quanto mais você olhar para o caos, quanto mais você olhar para aquilo que te falta, mais vai aumentar a sua angústia. Então é momento de você olhar para aquilo que você já tem. E isso é uma grande realidade, porque quando a gente observa Moisés diante daquela situação tão difícil que era a travessia do Mar Vermelho, naquele desespero ele clama ao Senhor e Deus diz a ele: o que é que tu tens nas mãos? E ele diz: tenho o cajado aqui. Então levanta esse cajado aí. Por que clamas a mim? Ordene meu povo que marche. Talvez um cajado na minha mão não serviria para muita coisa, mas nas mãos de Moisés, e Deus intervindo, foi algo extraordinário. Talvez uma bola de basquete na minha mão, talvez não surtisse tanto efeito quanto essa bola de basquete nas mãos de LeBron James, nas mãos de Michael Jordan, Larry Bird, que eram os atletas que eu via na minha época. Mas com a capacidade que Deus deu a eles, eles fizeram coisas extraordinárias. Talvez você tenha pensado muito acerca da sua vida e talvez os teus olhos estejam muito mais voltados para aquilo que te falta do que propriamente aquilo que você já tem. Mas a pergunta do Espírito Santo, de repente, para você é: o que é que você tem nas mãos? E é desse pouco que a Bíblia diz: do pouco é que Deus faz multiplicar. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E é diante dessa... Talvez você não tenha coisa alguma, mas você tem apenas a perseverança. E é isso que Deus precisa. Perseverar mesmo em meio à adversidade. Esse versículo que eu li aqui, Jeremias 29, 11, ele traz a alusão à mensagem escrita pelos exilados. Eles estavam em Babilônia.
Pessoas desacreditadas, pessoas deslocadas do seu país, aparentemente abandonadas, mas é no meio desse caos que Deus levanta sua voz profética e diz: eu sei os planos que tenho para vocês. O exílio, de repente, que você esteja passando hoje, é totalmente diferente do que estar exilado. Talvez o exílio que você viva hoje é sentir a dor de repente, aqueles que você ama não estar com você, não ter a mesma confissão de fé. Talvez o desemprego, a doença, a certeza, ou até mesmo o exílio que você vive, talvez seja uma culpa que de repente você carrega há tanto tempo. Mas eu quero que você entenda, Deus não esqueceu de você. E Ele continua dizendo: eu é quem sei os planos que tenho diante de você. São pensamentos e planos bons e não de mal, para dar a você o fim que você espera. Quando Deus está dizendo, eu sei os planos que tenho para você, é nítido. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Então você não está invisível aos olhos de Deus. Deus conhece você e governa a sua vida. Aos olhos de muita gente, Davi nem faria falta. Mas Deus toca no coração do profeta dizendo: tem mais alguém que poderia estar sentado com a gente e não está? Ah, sim, tem um menino lá, o nome dele é Davi, está lá no campo cuidando das ovelhas. Não nos assentaremos enquanto ele não chegar. Por quê? Porque Deus governa todas as coisas. E não é por acaso que Deus tem um propósito divino sobre a sua vida. E a intenção de Deus sempre vai ser o seu bem, não a sua destruição. Porque Ele é Deus Shalom, Deus de paz. E a palavra Shalom significa plenitude e restauração total. O sofrimento que eventualmente você passa não é uma punição arbitrária, não. É permitido muitas vezes para que haja um amadurecimento na nossa vida. Porque Deus corrige e repreende apenas aquele a quem Ele ama. No meio desse trajeto, Deus revela que há um futuro desejado, até mesmo aquilo que nós planejamos. E Deus está dizendo: eu estou a fim de lhe dar permissão para que você venha sonhar, planejar e agir dentro da minha vontade. E isso, na realidade, não é uma ressignificação passiva, mas é uma ação confiante no seguinte sentido: há mais tempo ou há menos tempo, isso vai acontecer. Agora, eu estou conversando com pessoas aqui, que eu estou vendo aqui nos comentários, dizendo bom dia Espírito Santo, e alguém comentando. Eu sei que tem pessoas que estão já há muito tempo comigo, que me conhecem, e que estão frequentando as suas igrejas, ou pessoas que não estão comigo, mas que pararam por aqui. E é como se muitas vezes, em algum momento da vida, isso acontece com todo mundo, é como se estivesse dizendo: Deus, eu creio na palavra que o Ivan está falando, mas faz tanto tempo que eu estou acreditando e até agora não aconteceu. Pergunto para você,
Deus retirou o povo do cativeiro babilônico? Sim, retirou. E foi no outro dia quando Deus anunciou? Sabe quanto tempo levou? Jeremias pregou isso 40 anos antes do seu cumprimento. O que exigiu? Que fé é confiar no planejador e não no cronograma. A fé naquele que planeja, que é Deus, tem que ser muito mais evidente do que o próprio cronograma. É por isso que nós cremos em um tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, é o tempo cronológico. Cronológico. Quando nós acreditamos no planejador e passamos a confiar, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. E se a paz de Deus for diferente da minha, como é que funciona isso? Como que fica o conflito dentro de mim? Aí é o momento de você convidar o Espírito Santo, que vai calibrar os seus desejos para com os desejos dele. Então nós precisamos compreender o seguinte, que é ele quem sabe os pensamentos que ele tem diante de nós. E ele deseja aplicar. Mas não cabe a nós o tempo. Mas nós sabemos que nós podemos ser surpreendidos, como pessoas foram surpreendidas. A mulher do fluxo de sangue que por 12 anos esperou a cura, mas ela foi surpreendida em um momento quando Jesus passou e instantaneamente ela foi curada. O cego Bartimeu, desde nascença, cultivou dentro dele. Vou ter que viver mendigando. Até o momento em que um momento instantâneo só deu tempo de colocar uma lama nos seus olhos e lavar o seu rosto, lavar os seus olhos, ele é curado instantaneamente. Eu quero te convidar agora, nesse momento, confesse quais são as áreas que você precisa entregar a Deus. Faça isso agora, nesse momento. Eu espero você fazer isso. Você vai colocar todas as áreas, todas as situações, ou um caso específico do que você precisa que Deus venha intervir. E nós vamos entregar a Deus em oração agora. Só que quando a ansiedade, o medo, o desespero e a gente achar que está demorando, vamos lembrar do versículo. E é por isso que é importante você colocar debaixo desses pedidos escrito a caneta. Eu é quem sei os planos que tenho diante de você. Eu é quem sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que você espera. E uma terceira coisa é a seguinte: não fique paralisado. Trabalhe, invista na espera e as coisas, elas vão acontecer. Vão acontecer. Vamos orar nesse momento?
eu te convido, nesse momento de fé, você entregar a Deus. E quando a ansiedade vier, quando o desânimo vier, lembre de Jeremias 29:11. É Deus falando para você. Porque eu bem sei, não é eu sei, é eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Entrou em desespero? Eu é quem sei. Eu é quem sei. Eu é quem sei. Esse é o escudo que nós temos, é a sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós entramos em oração nesse momento. E eu te peço, Senhor, ajuda-nos a entregar o controle destas coisas que são impossíveis. Porque são impossíveis a nós. E continua sendo impossível porque muitas vezes nós não queremos entregar o controle. Nós achamos que mentalmente o Senhor fará melhor, mas na prática sempre estamos tirando das suas mãos aquilo que um dia entregamos. Ó Deus, seja qual for o cativeiro que essa pessoa verbalizou ou escreveu, eu declaro que esse cativeiro está sendo quebrado agora, no nome de Jesus. Da mesma forma que a polícia entra num cativeiro e prende todas aquelas pessoas que estavam deixando aqueles inocentes cativos, eu te peço agora que miríades de anjos entrem no cativeiro dessa pessoa agora e libertem a mente dessa pessoa. Seja o que for que esteja prendendo, nós repreendemos agora. O cativeiro está sendo destruído pelo poder desta palavra. O cativeiro está sendo destruído pelo poder desta palavra. Porque a palavra de Deus começa a agir agora. E ele sempre tem um pensamento melhor a teu respeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aí hoje dia 10, então já passamos 1, 2, 3, hoje é o 4º dia de jejum, oração e palavra, e nós vamos concluir então nesse domingo. E nesse domingo então nós concluímos ali essa parte do jejum e teremos essa comemoração dos 3 anos da igreja, da casa do Senhor, a qual o Senhor confiou para que nós pudéssemos edificar a sua casa pela sua palavra. E eu convido cada um de vocês a estar conosco nesse domingo, às 18 horas. Um forte abraço e amanhã eu espero vocês às 6 horas da manhã, como foi hoje. Deus te abençoe.